o meu capítulo? Eu li mais ou menos. Então tá. Esse primeiro tá bom. Mas depois eu não Então, gente, a gente sabe que o bebê é prematuro ou pré-termo antes de quê? 37 semanas. Antes das 37 semanas, não é? E durante esse tempo, antes dessas 37 semanas, o bebê está amadurecido? Ciência? Não, né? Alguns órgãos têm que se amadurecer, né? O intestino tem que se adaptar, os pulmões, né? Ao meio externo, tá bom? Então, por isso que geralmente os bebês prematuros ou baixo peso, eles ficam um tempo internados para poder recuperar, né, as funções, o valor, né, funcional dos órgãos deles. Bom, então, gente, a gente considera, né, bebês prematuros, né, pré-termo, antes das 37 semanas, ou baixo peso, menor que 2,5 gramas, tá bom? Menor que 2,5 kg. Então, o bebê pode ser um recém-nascido de livre quando ele tem menos de 2,5 kg ou quando ele tem menos de 37 semanas, tá bom? E o prematuro, gente, ele tem umas características, né? A pele dele é bem fininha, tá bom? Isso, o tecido subcutâneo dele não é totalmente desenvolvido, né? Ele não tem aquela camada de gordura acumulada ainda, tá bom? É bem avermelhada a pele dele, porque as células, né? As células epiteliais, a superfície da pele, ainda, né, estão em processo de amadurecimento, né? A formação de Esse é o bebezinho prematuro, isso. As unhas, né, são muito molinhas, porque não tem acúmulo de queratina ainda, tá bom? Os olhos dos bebês são muito salientes, tá? O rosto bem afinadinho, porque eu falei com você que no final da gestação, o bebê ele aumenta de peso e eu tenho um acúmulo de gordura. Então, a prioridade do corpo do bebê é o amadurecimento dos órgãos. Então, esse aumento de gordura, né, embaixo do tecido subcutâneo, de gordura amarela e tudo mais, vai acontecer só depois dessas 37 semanas. Tá bom? Até os órgãos genitais, igual da menininha, eu vi uma vez, uma menininha de 7 meses. Aí você tem quando for aquela seus lábios, né? Aí fala, ficou de fora, né? Pequeno lado. Ficou de fora, né? Porque ele aumenta, né, para recobrir o pequeno Aí lado. vai ter guardado e pensando coisas, né? Não pode. A gente não lembra que a gente viu o desenvolvimento embrionário? A gente viu tudo isso, tá bom? Então, gente, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Imediatos com o recém-nascido, tá? Pré-termo. Então, a gente tem que ter um estabelecimento imediato e a manutenção da função respiratória. Então, assim que o bebê nasce, a gente faz o quê? Aspiração das vias aéreas, né? O bebê, às vezes, nasce com... as pessoas falam que nasce cansadinho, né? Mas nasce com certa dificuldade respiratória, por causa do não amadurecimento dos pulmões, né? Então, às vezes, a gente tem que colocar um catéter nele, tá? Um catéter tipo óculos, que é aquele que a gente coloca no nariz, tá bom? Catéter de odor. Manter o bebê sempre aquecido, tá, gente? Assim que pegar ele nos campos estériles, colocar ele no berço aquecido, tá bom? Ou na incubadora. Porque ele ainda não tem a capacidade de manutenção de temperatura própria, tá? E tem a gordura suficiente para manter a temperatura corporal em níveis exatos, tá? O isolamento, né, que é feito na incubadora, e profilaxia das infecções. Sempre que for manusear um recém-nascido, usar sempre lavar as mãos na técnica, né, séptica, tá bom? Lavar os braços todos, tá? Quando a gente for introduzir, né, manusear o recém-nascido na incubadora. Bom, e geralmente, às vezes, o bebê faz também profilaxia com antibióticos, tá? Para evitar infecções. E o ganho ponderal de peso, tá, gente? Então, o enfermeiro
faz uma sondagem, né, no bebê, geralmente dependendo do tempo, da idade gestacional dele, ele não tem capacidade ainda de amamentar. Boa tarde. Não tem capacidade de deglutir sozinho, tá bom? Então, às vezes, a gente tem que sondar o bebê, fazer uma punção venosa no bebê, tá? Para repor todos os eletrólitos, né? E tratar o bebê certinho. Então, são esses os cuidados principais imediatos que a gente tem que fazer, tá bom? E aí, a gente também tem os cuidados imediatos, que são feitos depois, né? Que é o quê? A gente usa técnica séptica e antisséptica para tudo, né? Para o banho do bebê, para o banho do bebê, para tudo aquilo que a gente for usar nele, tá bom? Sempre manipular o bebezinho com luva, tá bom, gente? Mesmo que você for lavar as mãos na técnica correta, não causar isso. Para bloquear ele, tá? Observar constantemente, tá, gente? Coloração do bebê, tá? O aspecto, se ele apresenta cianose, se ele apresenta qualquer defeito, né? Qualquer alteração na pele, tá bom? Se vocês veem vômito ou alguma secreçãozinha, tá? Os sinais vitais, né? Que é a temperatura do bebê, 4 em 4 horas, pressão arterial, tá bom? Os sinais vitais, geralmente na pressão a gente usa saturação venosa, né? Que é um nível de oxigênio presente no sangue. Então, ele fica lá no dedinho, no pezinho ou na orelha do bebê, tá? É um oxímetro. Então, ó, quer ver? Acho que aqui o oxímetro está no pezinho dele, não dá pra ver não. Mas quem vai ver pai internado, mãe internado, alguém internado, geralmente o paciente fica com alguma coisa no dedinho, né? Que prende ali. Um daquilo é oxímetro, de pulso. Tá bom? A letra de identificou que você gosta do dedinho. Isso. É só colocar no dedo, gente, não machuca. Não. Eu também fico pelo dedo. Então, é só pra gente ver, né, o nível de sangue, de pulsação. Oi? Aquele meu peso, pulsação. Então, aí ver o pulso mesmo, né, a frequência cardíaca e ver a saturação de O2, tá? A saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio normal é de 90% a 100%. Quando a minha filha foi internada, eu bebi mais 5 meses. Como é que eu bebi? Porque era desse tamanhozinho assim, ó. Não tinha nem olho formado direito. Tentando, né? Aí a gente vê os sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, saturação, tá bom? Venosa, tá? Aí, higienização constante do bebê, tá, gente? Agora, aqui nesse caso aqui, o bebê está entubado, né? Ele está com tubinho na boca. Ele está funcionado, tá vendo? No bracinho. Ele está, né, monitorizado, acho que está nas costinhas dele, e ele tem um oxímetro de pulso no pé. Então, a higienização do bebê consiste no quê? No banho, que é feito diariamente, né? Nas trocas de fralda, que não pode demorar para trocar a fralda do bebê, né? Principalmente quando ele está internado, tá bom? Higienização oral dele, a urina dele, todas as fraldas ele guardar, tem que pesar. Aí, sempre avaliar as entradas do bebê, tá? Quando for aspirar, porque a gente aspira a secreção, né? Daqui de dentro, quando ele está incubado. Então, avaliar o aspecto, se tem sangue na secreção, quando você aspira o fundo do bebê, tá bom? Se tem alguma meio amarelado, né? Purulento, tá bom? Alguma de gás. Oi? Isso é na higienização. Aí, gente, o controle de peso, tá bom, do bebê, que de acordo com a rotina é feito, né? Às vezes é feito diariamente, às vezes é feito 2 dias, ou feito 2 vezes por dia. O curativo, né? O corpo umbilical, a gente vai aprender hoje como é que faz direitinho. Ver o aspecto do corpo, né? Se tem presença de secreção, doença, sangue, tá bom? Se tiver qualquer outro curativo também, tá, gente? Às vezes o bebê passa por procedimento cirúrgico, né? Por incisão cirúrgica, também avaliar ele, tá bom? Às vezes ele já nasce com problema congênito, a gente tem que realizar o curativo também, tá bom? A alimentação, né? Às vezes o bebê ele não está nesse estado aqui.
mas ele ainda está internado. Aí a mãe, todos os dias, vai lá na UTI neonatal e amamenta a criança. Aí, gente, ela é orientada, né, sobre a técnica correta de amamentação, como acordar o bebê, como estimular o bebê e tudo mais. Então, a gente avalia a ingesta do bebê, né, se tiver essa tamanha, a receptividade do bebê e tudo mais. Quando é por sonda, né, por gravagem, a gente também vai codificar quanto que ele recebe por dia, se a sondinha não está obstruída, né, confirmar o posicionamento certinho, tá bom? Sempre atentar, né, para as feridas presentes aqui em volta, né, da fixação da sonda, às vezes é a gente uma massinha, isso, às vezes vai da boca. Experiência com coletivo, né? Essa parte que você tem agora, né? Não, aqui é na alimentação. A alimentação. Bom? Aí, gente, a mudança de decúbito tá, no bebê é muito mais fácil que a gente faz sozinho. Então tem que ser feito de 2 horas, tá bom? Para evitar deformidade. A gente tem que ter um apoio, né, nas costinhas do bebê. O molinho deve ficar mudando na hora, né? Isso. E a gente está indo para as infusões menores, né? Ver a quantidade ver quantas medicações, se as medicações estão sendo feitas nos horários certos, se não tem prebite, né, no bebê, porque o calibre dos vasos do bebê é muito fininho, tá bom? Às vezes a gente funciona com a bocacha lá 26, 24, geralmente, tá? Mesmo assim, ele faz prebite, inflama, né, o vaso ali, e a gente tem que atentar se está vermelho, se está inchadinho, se tem edema, se está quente, né, premiado. Então, só esse cuidado. Só nesse bebezinho aqui, ó, o cuidado que a gente tem que ter. Atentar para a função, né? A data, certinho, vale até 3 dias, tá? A função, tá dentro de 3 horas. O oxímetro, se está posicionado no leitinho. Se a onda, se a curva lá no monitor do oxímetro está direitinho. Geralmente a curva é assim, tá bom? E ela é constante. Aí aparece lá embaixo, saturação de 2, 98%. Tá bom? Aí, por exemplo, aqui ele está entubado, né? Atentar para a fixação do tubo, se está certinho, tá bom? Se não está machucando o bebê, a aspiração que está sendo feita nos horários corretos, né? A quantidade de secreção, o saturinho está posicionado, né? Ver a posição do bebê, se está com umidade de decúbito, tá bom? Tudo isso. Dá mais aí, né? Então, gente, a gente tem uma bebezinha, prematura, bom? Então, aqui, ó, o que acontece? Aqui ela está monitorizada, tá vendo? Os eletrodos estão no peitinho dela, né? Ela está virada para baixo. Ela está entubada, tá vendo? O tubo aqui, ó. Aqui está o sistema e esse aqui é o tubinho, tá? Tem tubo muito fino, gente. Tem tubo da finuró. O tubo comum tem tubo da finurinha, dessa caneta. Tá bom? Eu vou trazer para vocês. Para entubar. Quando o bebê não tem secundário respiratório. Tem tubo da finurinha de um cano de cano de pode falar. Respira na cabeça. Bom? Aí, gente, aqui é a sonda interal, tá vendo? A sonda no bebê recém-nascido, ela é feita orointeral ou orogástrica, tá? Porque ele não está com todos os ossos ainda, né, calcificados. Então é muito perigoso ter ruptura de dentro com a nasal, tá bom? Os ossos nasais. Então é feito pela boca. Então está mostrando a orointeral aqui, tá bom? Aí ele está dentro de uma incubadora, né? Deixa eu ver o outro bebê. E pode ser que finalmente a incubadora? Ele fica dentro da incubadora. Não, esse cachorrinho que eu tô falando. Pode. Hora geral, o quê? Hora. Sei lá, infecção, sei lá. Não, às vezes a família traz, entendeu? Alguma coisinha, tá? Claro que é bom, não pegar empoeirado. As perguntas, né? Porque vai que... Não. Só se, por exemplo, só se a criança tiver alguma infecção, né? Tem isolamento de contato, tá bom? Ou se não resiste a algum drogado, tá bom? Mas assim, agora não custa nada, né? Me proporciona carinho, às vezes os pais até se sentem melhor, né? Eu não sei se que como a cabeça dela, né? É.
professor, a sonda original é colocado na boca, lembra? A gente introduz a sonda geralmente pelo nariz, naso em geral ou nasogástrico, tá? Em geral vai lá no intestino, o gástrico fica só no estômago para reter, sair alguma secreção, né? Alguma coisa assim. É feito na boca para ver por quê? Porque os ossos, né? A gente é composto por ossos aqui dentro. Sinos, isso é o quê? Isso é inflamação. Sinos é seio, então inflamação dos seios da face. Os sinos, né? Os seios da criança da face, os ossos nasais, não são todos calcificados. Lembra que eu expliquei para vocês? Que o acúmulo de cálcio, a calcificação vai acontecendo depois? Então é muito arriscado eu passar uma sondinha ali no bebê e ferir, né? Ter ruptura de algum produto, tá bom? Aí, viu, gente, olha, a pele é bem escurinha ainda, tá bom? Aí, ó, a gente tem aqui os bebezinhos na incubadora. Aí, ó, aqui ele tá monitorizado, viu o tabulézinho dele, a gente faz aqui, ó, esse aqui tá com catéter tipo óculos, que eu expliquei pra vocês, tá? Aquela máquina precisa de oxigênio. Aí ele tá monitorizado, tá vendo os eletrodos aqui, tá no cabo do eletrodo. Esse aqui, ó, tá entubado, tá vendo? Esse tubinho na boca, tá monitorizado, tá com proteção ocular, pra quê? Talvez ele tá recebendo fototerapia. Aí ele recebeu boa de luz. E ele, todos eles recebem uma almofadinha, né, pra mudança de depois, tá bom, gente? E eles ficam sem roupinha mesmo, tá? Porque a incubadora não tem uma temperatura ideal. Professor, 36 meses, 17 meses. Eu tenho foto da minha na incubadora com óculos. Ai, que sofrimento. Tá bom, gente? Bem pequenininho. Aí a incubadora, gente. A incubadora é um aparelho que começou a ser usado no século passado, né? E ela auxiliou muito na área da neonatologia para a recuperação dos bebês, né? Assim como a gente precisa de um leito adequado para o paciente adulto que está no CTI, né? Precisa de materiais adequados, a gente também precisa da incubadora, que é essencial na UTI neonatal no atendimento desses bebês, tá? Então, o que a incubadora faz? A propriedade dela. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que aqui tem vários círculos aqui, que eu posso introduzir o braço e as mãos? Então, por que é isso? O que vocês acham? Tem que ter o contato. Vai ter o contato. Não fica na totalmente aberta. Porque não pode ser aberta? Ele fica lá. Porque tá infecção, mais que para ter mais calor. Não, pode ter contato com a temperatura fica mais. Então, ela não é totalmente aberta para a gente evitar a infecção, corrente de ar, tá bom? A gente manter um ambiente seguro para o bebê. Mas ela também não é totalmente fechada para permitir a equipe de enfermagem, né, o médico, o neonatologista pediatra, os pais, tá bom? Então, ela permite ali esse contato. Então, ela sempre é seguida de um monitor, tá? Tem um daqui e tem um daqui. Da própria incubadora. Então, a própria incubadora tem os aparelhos, né? Tem os cabos de eletro, tá? Tem o oxímetro de pulso, o de pressão arterial, tá bom? O de frequência cardíaca, respiratória, tá? E ela a gente controla a temperatura da incubadora também, tá? A gente tem que manter uma temperatura corporal em torno de 36 graus, 17 graus. É o eletro ou eletro? Porque o álcool, ele pode corroer até, principalmente até os monitores. É na mesa. Porque isso aqui, ele pode ser removido. Essa placa de vidro aqui. Nós estamos entendendo, né? Só pensando, tá? Aí, gente, a incubadora, ela também tem a mesma função daqueles leitos, né, fortificados, desses hospitais de grande porte, porque ela muda de decúbito, tá? Então, ela pode ficar em posição de prender legume, tá bom? Um pouquinho inclinada. Então, a gente sempre pode
prova, tá? Alguns são manuais, outros são digitais. Então, ela muda de decúbito, tá bom? Porque às vezes a gente precisa de mudar o bebê quando ele está com a pressão arterial alterada, né? Quando o bebê está com a pressão muito baixa, o médico não pretende fazer infusão de soro ainda. Vamos supor que é um bebê que tem falência renal, né? Problema renal lá. Então, quanto mais água tem no bebê, pior. Então, eu vou fazer um trendelengume. Eu vou elevar as pernas, lembra? E vou abaixar a cabeceira da criança. Então, aí a própria incubadora você já posiciona ali. E tem os materiais próprios que você pode guardar, usar, tá bom? Aí pode mudar de acordo que varia a necessidade do bebê. A necessidade, tá bom? Mas lembrando que a gente tem que continuar mudando de decúbito de 2 minutos. Onde apareceu esse SPO? Saturação venosa de abuso. Saturação de abuso. Fica entre 90 e 100%. Aí, gente, no recém-nascido de alcoolismo, a gente tem alguns problemas, algumas intercorrências que o bebê geralmente pode apresentar. Então, ele pode apresentar sofrimento respiratório, né? Principalmente pelo não amadurecimento dos pulmões, né? Lembra que eu falei de surfação? Que ainda não está totalmente liberado, né? E o sistema respiratório não é o primeiro a ter uma funcionalidade normal no bebê nasce. O recém-nascido não é assim, né? Porque ele não está totalmente amadurecido, tá? O bebê pode ter uma insuficiência circulatória aguda, tá bom? E precisar de cuidados médicos, né? De internação, vai reverter o quadro. Apresentar crises convulsivas, tá? Os vômitos podem ser frequentes, principalmente quando o bebê apresenta estenose esofágica ou gastroesofágico, tá bom? Hemorragia, quando a vitamina K não é administrada, né, naturalmente, ou ele tem algum problema de fator de coagulação. Icterícia, quando o fígado do bebê não está totalmente estabelecido, ele tem que se expor à fototerapia. Quando apresenta eritroblastose fetal, então a mãe é RH negativo, né? Vamos supor, a mãe é O negativo. Vou desenhar aqui para você. Aí eu tenho a barriga da mãe, né? Aí a mãe é O negativo. Então ela não tem fator RH. O bebezinho que está aqui dentro, ele é O positivo. Ele tem o fator RH. Então, o organismo da mãe não apresenta o RH, né? O fator RH. Então, a mãe, o organismo da mãe acaba reconhecendo o bebê como um corpo estranho, né? E cria métodos de combate, né? Tenta eliminar e expulsar o feto, tá bom? Da mãe só reconhece como no caso for negativo ou Não. Quando a mãe é RH negativo e o bebê positivo. Sim, aí ele não reconhece. O organismo da mãe não vai reconhecer. Aí se o bebê, no caso, fosse negativo igual da mãe, Não tem problema. Tá bom? Só quando a mãe é negativa e o bebê positivo. A mãe negativa e depois todo mundo tira, aí não vai bater, né? Se a mãe for positiva e o bebê for negativo, não tem problema nenhum, tá? O problema é assim, é a presença do fator RH no organismo da mãe. A mãe nunca teve exposta àquele fator, né? E o bebê tem. Então, não tem troca sanguínea. Então, nessa troca sanguínea, o próprio organismo vai reconhecer o fator RH no bebê e vai considerar como corpo estranho, né? Aí acontece a estrulação fetal. E a ocorrência, gente, de infecções, tá? Que geralmente ocorrem em bebês prematuros, tá bom? aí se tomar aquela vacina, Giovana, que nasce, Quando? Pois é, que eu expliquei. Que a mãe tem acho que a mãe é o pai que tem que ter assim que o bebê nasce, eles tomam uma vacina Não, aí ela toma um soro, tá? Com o fator RH. Tá
na próxima gestação, novamente. Pode passar? Aí, não, eu pode identificar isso. Ele sabe se a mãe for RH negativo, aí o médico já faz o acompanhamento, né? Faz a coleta de sangue do cordão, toda vez que a mãe carregando, durante a gestação, como minha mãe fala, a cabeça não vê, mas mandou. quando o bebê nasce, ele faz o acompanhamento, trata a mãe na ficar, depois de vida para não como só para a mãe, mas aí o organismo dela vai ter esforço, e não comprometer a vida do bebê. Agora, né, for positiva, vai ter problema negativa. Vai fazer negativa. Eu estou convidando uma pessoa lá. Pode passar? Então, gente, a fotosserapia, lembra que eu expliquei para vocês ontem que o bebê pode apresentar icterícia neonatal, né? Pelo quê? Pelo não amadurecimento do fígado, né? O não amadurecimento hepático. Aí, lembra que eu falei que eu tenho liberação de bilirrubina pela quebra das sinapses, aí essa bilirrubina não é eliminada naturalmente nas fezes, se acumula na pele. Acumulou na pele, vai ter essa coloração bem amarelada, igual a boneca aqui da Adriele, né? Bem de certo, tá bom? Então o bebê tem que se expor a uma luz artificial, ou às vezes a luz solar, né? Quando vai para casa, para reverter esse quadro de icterícia. Então geralmente esse é o foco, tá bom? Esse é o mais utilizado aqui. Esse aqui tem, acho que tem duas, três, esse aqui tem mais, tá bom? Então eu tenho que certificar o número de lâmpadas, tá bom, gente? Antes de expor o bebê, tá? Ver se elas estão posicionadas, ver se todos estão funcionando. Certificar as horas de uso dessas lâmpadas, que elas têm tempo, né, de uso delas, tá? O posicionamento, tá na distância, né, ideal, longe do bebê, bom, até 60 centímetros. Evitar as correntes de ar, tá bom, gente? Às vezes o bebê, ele está só lá no bercinho dele, do lado da mãe, recebendo fototerapia. A janela está aberta, o ar-condicionado está no salo, né, isso não pode acontecer. Fazer sempre a proteção ocular, tá, gente? Para não ter dano da retina e da córnea do bebê, tá bom? O tempo todo. E retirar a roupinha do bebê e deixar ele só de calcinha. E só retirar o bebê da fototerapia quando o quê? Quando ele está com o normal? Quando eu tiro o bebê, para amamentar, para dar banho, troca de fralda, né? O restante ele fica o tempo todo ali. Tá bom? Eu só tirava a minha para amamentar e dar banho. Era um saco de chuva. Pode passar? Então, gente, aqui, ó, tem um bebezinho recebendo fototerapia. Então, esse aqui é como se fosse uma vasinha, tá vendo? Aqui é tudo revestido de um plástico e os bolsos dessa lâmpada são muito menores, tá? Você tem que comprar o bebê. Então, nesse caso aqui não precisa, por quê? Porque o bebê não está em contato direto com a lâmpada. Mas tem muito aqui. Esse aqui não, tá? Aí esse aqui é como se fosse uma vasinha, tá, gente? Ele tem um cabo, né, que é um sensor, e aqui ele aumenta. E aqui está revestido com as lâmpadas debaixo do bebê. Debaixo do bebê, né? Isso, ele vai depois deixar dois viras no caminho, tá? Vai virar aí. Isso, depois vira aí. Tá? Aí coloca o protetor solar. Pode passar? Aí, ó, esse aqui já é como se fosse daquelas clínicas de bronzeamento artificial. Então, é um óculos, mas ele é grande também. Tá? Então ele recobre todo o bebê. Tá vendo? Ó, o bebezinho com a pontinha aqui, ó, orogástrica. Ele tá com o protetor ocular. A minha filha usou dele. Era pirata, né? Foi grandão, claro. Tem
igual né? o meu exemplo. Aí, ó, eu tenho aqui quando a minha frente, eu tenho uma máquina, tem forma que a gente coloca já o restinho do bebê em cima, tá? Pronto pra isso. Aí deixa o bebê todo assim. Aí a gente faz a produção ocular de qualquer forma, tá? Aí aqui, ó, ele dentro da incubadora, tá? Com proteção ocular, tá vendo? E ele tá em foco posicionado em cima da incubadora. Que isso? É aqui no caminho. Não é você pra computador. Anísio, me dá aí. Ela quer tomar banho. Eu vou tirar aqui. Ai, meu cu. Ai, Marina, não quer tomar banho. Passa sabonete, Johnson. Aí, gente, ó, olha aqui. O bebezinho, tá vendo? Ele não tem, ele está em contato com a mãe, geralmente é isso que acontece, né? O bebê tá estéril, pode fazer o banho junto, mas no leite junto com a mãe, né? No alojamento conjunto. Ai, que bonitinho. A proteção dele, tal, ai, eu me arrependi de ter feito esse neonatal, gente. Eu vou trazer agora aqui. Eu vou tratar no barco, né? E não sei se tirar a sua. Você fazia não deixaram. Não, no hospital. Já foi emocionante. Eles falaram que não queria tirar. Não tem. Que? Gosta? Aí, gente, os cuidados que a gente tem que ter com o recém-nascido. Temperatura, né? Verificar que o incubador do bebê está seja né? O local onde o bebê está em ele está aquecido. Verificar sempre, 4 em 4 horas, ou de acordo com o protocolo, né? Os sinais vitais, né? A temperatura do bebê. Atentar para prevenções, tá, gente? A quantidade de fezes para o bebê elimina, quantas vezes, se proteger com a coloração da urina, das fezes. A urina, como é que eu quantifico? Aí o bebê, a gente, quando a urina em fralda, a gente pesa a fralda. Pesa a fralda sempre, fralda sequinha, e pesa a fralda urinada. Aí a gente vê a diferença e vai somando no final das 12 horas. Tá bom? Quando eliminou, né? Isso, as eliminações, né? Diurese, se teve vômito também, tá, gente? Isso é feito. Quanto você? 12 horas. O quê? Fralda? Não, fralda é sempre qualquer eliminação. Não tem nada disso. Mas a soma geral das eliminações é 12 horas. Mudança de decúbito, tá, gente? A cada 2 horas, tá bom? Atentar para as malformações, para as anormalidades, às vezes o bebê foi retirado com blocos, né? Tem que atentar para tudo isso. A pele do bebê, tá bom? Evitar material, a manipulação brusca, tá bom? O bebê é muito sensível. Manter sempre hidratado o bebê, tanto a pele quanto as incisões venosas, né? Nesse balanço da certinho. Quanto mais hidratação você fizer o bebê, maior a tendência dele ter edema. E se tiver pouco também, o bebê fica desidratado, tá? E fazer proteção ocular no caso de fototerapia. Tá bom? Essa disposição duas horas é o tempo suficiente que aquela pressão óssea que faz, né, que o osso faz sobre a pele, é o máximo que o tecido ali em volta fica sem receber sangue. Se ficar mais tempo que isso, o tecido ali em volta faz o quê? Sem sangue ele morre, né? Então começa a surgir o útero, tá bom? Então não pode. Então aí a gente vai fazer o exercício e eu vou pegar os materiais.